Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Eu sou a Majorina White. Vou estar falando pra vocês, introduzindo vocês dentro da nossa abordagem. O curso ele visa treinar os oficiais a seguir a padrão de abordagem estabelecido pelos instrutores com o intuito de evitar acidentes e incidentes durante o processo. A ideia é que os oficiais saibam controlar os riscos e fazer uma análise precisa e empregar uma abordagem correta em cada caso. Após realizar esse curso, qualquer erro que houver no procedimento após o término do curso consiste a perda do curso e o oficial terá que refazer novamente. As abordagens policiais devem ser feitas de formas corretas e justas. Para que isso seja controlado, existem níveis de abordagem que ditam a forma como deve ser conduzida. São as abordagens de código 1, 2 e 3. São abordagens de pequeno, médio e alto risco. A cada abordagem, os oficiais devem fazer uma avaliação de risco e enquadrar dentro dos níveis de risco. A abordagem específica, erros em abordagens podem causar riscos à segurança de todos os envolvidos. A partir do momento em que iniciada uma abordagem, é criada a crise entre o cidadão e o oficial. Com isso, espera-se que o oficial, o máximo de cautela, educação e respeito utilizado. Uma abordagem truculenta gera na maioria da população um sentimento de não confiança nos profissionais envolvidos com a segurança pública. Não sabemos nada sobre o abordado, então é preciso ser utilizado o uso progressivo da força. Isto é, o oficial precisa medir o nível de perigo em uma crise. É importante comentar que uma arma de fogo mata ou fere, e essa arma de fogo na mão de pessoas despreparadas pode causar sérios problemas. Uma arma de fogo deve ser usada como uma última opção para solucionar uma crise. Permaneça todo o tempo dentro da lei. E é necessário entender que você não está acima dela. Não permita que alguém saia da lei porque você se reconhece. É seu trabalho manter a ordem. Não age de forma antiprofissional com civis. Trate com os devidos respeito. E toda ação que tomar enquanto estiver abordando indique o que está fazendo. Por exemplo, estarei te revistando, vou conferir no computador da viatura ou vou passar informação para a central. O uso progressivo da força, dentro das diversas ocorrências que o policial tem de enfrentar no dia a dia, há diferentes níveis de ameaça que se pode enfrentar. Mesmo devendo estar sempre atento para qualquer tipo de perigo, sua postura deve refletir a atitude dos referidos e indivíduos abordados na ocorrência. Nesse sentido, cabe ao oficial fazer sempre uso progressivo da força, esse consistindo na seleção adequada e equilibrada na opção de forma em resposta ao nível de necessidade e contexto do indivíduo suspeito, devendo o agente sempre ter um julgamento extremamente justo e claro Nesse sentido, cabe ao oficial fazer sempre o progressivo da força, consistindo na seleção adequada e equilibrada de opção de forma em resposta ao nível de necessidade de contenção do indivíduo suspeito, devendo a gente sempre ter um julgamento extremamente justo e claro sobre essas escolhas, para evitar abusos com a população. Na ação dos suspeitos, temos a normalidade, com a postura do agente, que é a presença policial em código 0. Temos o cooperativo, que é verbalizando o código 1. Resistência passiva, que você vai ter controle em contato. Temos resistência ativa, que é diretamente controle físico. Temos agressão não letal, que são técnicas defensivas não letais. Nessa tabela, estão descritas resumidamente qual deve ser a postura do agente oficial para reagir em reflexo à ação do indivíduo suspeito. Lembrando, sempre que a regra de bom senso deve estar acima de tudo, pois o papel do policial, ao utilizar a força e a autoridade que lhe são concedidas junto à sua farda, não é prejudicar o próximo, mas sim cumprir e fazer cumprir a lei. Seu objetivo é agir com justiça, buscando conter e neutralizar aqueles que tentam contra a ordem e o cumprimento da lei. Neutralização dos indivíduos, temos 3 níveis. Níveis 1, presença policial. É o nível de normalidade sem ameaça aparente. Apenas a presença de um policial uniformizado já pode ser suficiente para prevenir um crime ou evitar ações dos indivíduos mal intencionados. Nível 2 é verbalização. A plena habilidade do policial de se comunicar para resolver conflitos. Esse nível de força deve ser utilizado em conjunto com todos os outros níveis, dada sempre a necessidade de emitir em claro e bom tom a ordem policial. O objetivo da verbalização é sempre manter a calma, não utilizar palavreados de baixo calão e, acima de tudo, jamais entrar em discussão com o meliante, mantendo a razão. Nível 3, controle de contato e técnicas de submissão. Quando a possibilidade de verbalização se esgotarem, o policial pode vir a usar suas habilidades de contato físico para controlar a situação. Nesse nível, utiliza-se apenas as técnicas de imobilização e condução caracterizadas por cabeçadas e algemar. Neste nível, pode ser utilizadas as técnicas de mão livre, adequadas o suficiente para superar a resistência do suspeito e neutralizá-lo. O policial deve ser atento ao comportamento mais agressivo para empregar nível superior de força se necessário. Temos também os níveis de letal e não letal, que são os níveis 4, que são técnicas defensivas não letais. Para manter o controle do indivíduo, após esgotadas todas as tentativas dos níveis anteriores, o policial pode fazer uso de métodos não letais. Geralmente é utilizado equipamento taser para neutralizar a ameaça, utilizando uma descarga elétrica não letal. Porém, pode ser utilizada arma de fogo, desde sempre ser disparada apenas em intenção de forçar uma rendição. Disparos de alerta. Temos nível 5, força letal. Esse último nível deve ser acionado apenas em caso claro que identificada ameaça letal à guarnição ou terceiros. Neste caso, o policial deve utilizar armamento de fogo com a intenção de neutralizar o suspeito com o mínimo de dano possível. Neutralização aquática. Caso o indivíduo se jogue a pé no mar ou rio, o procedimento se inicia de forma de primeiro aviso. Quando o indivíduo estiver na água, o aviso consiste em pedir para que o indivíduo saia da água. Após a desobediência, ou caso o indivíduo se negue a retornar para uma terra firme, pode-se começar a manobra soco no mesmo. Caso mesmo se jogue com o veículo, é liberado o código 5 direto. Procedimentos padrões. Sinais sonoros e luminosos. A voz de parada enquanto o oficial está na QSV se dá pela combinação de sirene e giroflex. A voz de abordagem é feita com o oficial ligando a sirene uma vez mantendo a luz do giroflex ligado. Posicionamento da QSV durante a abordagem. O P1 deve estar estacionado à extrema esquerda do veículo abordado com o farol de carona, QSV aliando com a lanterna do motorista, que é o veículo abordado. Funções dentro da QSV. O P1 ele é responsável por conduzir a viatura e cuidar da manutenção, garantindo que esteja sempre reparada e abastecida para qualquer ocorrência ou prioridade. O P2 é responsável pela modulação, direcionamento de ocorrência e comando de viatura. Também é o policial responsável por realizar todas as abordagens. O P3 é responsável por auxiliar o P2 e sempre atento principalmente aos arredores, possíveis ocorrências e possíveis ameaças. Comunicação durante a abordagem. Iniciando a abordagem de trânsito nível 1 e uma abordagem de trânsito, deve ser utilizado o seguinte padrão de comunicação dependendo do veículo. Carro, motorista, desliga o veículo e mantém as mãos no volante. Passageiro, mão no painel, ocupante do banco traseiro, mão no encosto da cabeça. Moto, desliga o veículo e mantém as mãos sobre o guidão. Abordagem iniciada. Independente do nível. Cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Apresentação. Sou Major Ana, do 1º Batalhão de Polícia X. Sempre falar o seu QRA. Contexto. Estou realizando essa abordagem pois o senhor está em alta velocidade na via. E uma verificação. Pode me dizer o documento do veículo, por gentileza? Por favor, aguarde um momento enquanto eu verifico a sua situação na central. Advertência. Estarei aplicando uma advertência verbal e estarei aplicando uma multa. Aplicação das penas cabíveis na situação. Níveis de abordagem. Nível 1 é uma abordagem que não configura risco aparente aos oficiais, não comumente empregados em infrações de trânsito. Processo de abordagem. QSV avista um veículo cometendo uma infração de trânsito. P2 da QSV modula via rádio o início de uma abordagem código 1. P1 da QSV liga o giroflex e emite um sinal sonoro. Após a parada do veículo, que será abordado, o P2 irá desembarcar após a autorização do P1.
P2 caminhará até o veículo e se apresentará. Após uma breve conversa perguntando o que ocasionou a infração, o oficial deverá solicitar o documento. Caso seja verificado que o veículo condutor segue normas da lei para o motorista, o mesmo deve ser liberado. O oficial irá informar o cidadão que após o giroflex da viatura ser desligado, ele poderá seguir a viagem. O P2, após retornar a QSV, modula código 4 na abordagem via rádio. Dependendo da infração, o cidadão poderá ser multado. Nível 2. É uma abordagem que oferece risco médio aos oficiais. É comumente posta em prática em situação principalmente de funda suspeita. São aquelas abordagens em que os oficiais notam atividade suspeita por parte do abordado. Processo de abordagem. A QSV avista um veículo se evadindo de um local de denúncia de venda de droga raio de 500 metros. O P2 modula via rádio, abordagem código 2 e solicita QRR via rádio. Após chegar o apoio dos outros oficiais, a QSV deve iniciar a abordagem. O P1 liga o giroflex e emite o sinal sonoro. O veículo sem muita resistência no canto da rua. Após a parada do veículo que será abordado, o P2 irá desembarcar após a autorização do P1. P2 caminhará até o veículo, se apresentará e deverá solicitar que o cidadão desça com as mãos sobre a cabeça. Após o indivíduo descer do veículo, o P2 iniciará os protocolos de abordagem, verificação de documentos do cidadão e do veículo. Posterior a isso, o policial deve informar que fará o teste residual. Caso dê positivo para algo que não seja droga, exemplo pólvora, não se deve realizar a revista. Caso dê positivo para drogas, o policial deve algemar o mesmo, ler os direitos completos do cidadão e conduzi-lo para a QSV. Após isso, deverá modular o código 4 na abordagem. Nível 3 é uma abordagem que configura alto risco de vida dos oficiais. São comumente empregados de ocorrência de fogo aberto. Processo de abordagem. A QSV modulará a necessidade de QRR via rádio. Após a chegada do QRR, o indivíduo deverá ser acompanhado até que pare o veículo, caso seja um. Após isso, o processo deve ser feito e a contenção. Os oficiais usarão técnicas de imobilização e força não letal. Caso o indivíduo não apresente risco claro à vida dos oficiais, nesse caso, o uso da força letal é permitida. Cabeçada é permitida para a contenção. A revista. Legalidade de revista. Fundada suspeita quando há indícios concretos, objetivos e justificáveis de que uma pessoa possa estar envolvida em uma infração. Não é apenas achismo ou intuição do agente. Precisa haver elementos reais e observáveis que justifiquem a abordagem, revista ou outra ação policial. Situações de fundada suspeita, oculação facial, uso de coldre ou artifício de porte de arma de fogo, evasão de locais de QRU, raio de 1 km. Reconhecimento de itens ilegais. Não é obrigatório aceitar todas as justificativas do cidadão. O oficial deve ter um senso crítico sobre a situação e avaliar se deve ou não liberar o mesmo. Esses métodos servem para estimular os cidadãos a desenvolver as abordagens e moldar a cidade de um jeito diferente. O dever da polícia é diminuir a criminalidade e não acabar com ela.